E no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre setup, ou seja, equipamentos básicos para você ouvir os seus discos de vinil depois da vinheta. Salve Disconnectors, tudo numa boa? Marcelo Scherer na área, espero que esteja tudo bem com vocês, cara. E hoje o papo aí é a galera que fica perguntando muito aí, né, qual tipo de equipamento eu preciso ter para ouvir um disco de vinil, né, cara? E hoje em dia existem diversos tipos de equipamento e também diversos preços. O importante aí é você alinhar o seu bolso com a qualidade que você quer. Então, assim, hoje eu vou trazer aqui o som que eu utilizo aqui em casa. Não é um equipamento super caro, não é um equipamento high-end, top de linha, ponta de linha, aí seja o nome que vocês queiram dar, mas é um equipamento que supre as minhas necessidades. Ou seja, é um equipamento que eu utilizo para ouvir dentro de um apartamento, né? Eu moro num apartamento, então não adiantaria eu ter um som super potente e tudo mais, que fizesse com que esse equipamento aí vazasse som demais para os vizinhos e acabar me incomodando, né? Então morar em prédios é um ponto que você tem que pensar aí, né, olhando para o seu contexto, além da questão do custo-benefício, né, o valor, né, que você está investindo e o quanto você pode pagar por um tipo de equipamento. Cara, um setup básico aqui que eu tenho hoje em dia é formado do toca-disco, de um pré-amp e também de caixas acústicas, né? No caso, uma delas, né, uma dessas caixas aí, ela é amplificada, né? A outra é uma caixa passiva, que nem a gente chama. Então, assim, quando eu montei o meu equipamento, eu pensei nesse contexto que eu estava morando num apartamento e eu queria ouvir sons com o mínimo de qualidade possível. O que eu não recomendo de início, né? Eu sei que tem muita gente que tem muita vontade de ouvir som e acaba se seduzindo por aquelas maletinhas, né, que tem tudo num só lugar. Tem o toca-disco, tem o amplificador e tem tudo ali, né? Ou maletinha ou aquelas, não são maletas, mas são aqueles modelos meio retrô, né? Tá tudo ali, né? Cara, eu acho que assim, por mais barato que aquilo seja, aquilo numa boa é o maior comedor de disco de vinil, né? O maior matador de disco do vinil, né? Porque o que acontece, cara? Aquelas pontas ali, aquelas agulhas são feitas de cerâmicas, né? E a cerâmica, quando ela passa no toca-disco, ela vai abrindo, vai deixando mais larga o vulco. Lembrando que o disco de vinil é formado pelo toque, né? Não é que nem um CD player, que é um laser que passa ali, né? E sim, é uma coisa mecânica, né? Então tem o contato da agulha com o disco em si. Então é super importante estar ligado nisso, né, cara? Então eu não recomendo, né? Agora, se você acha que o seu bolso, né, chega até isso, beleza, faz parte também, eu não vou dizer o que é certo ou errado, mas eu vou mostrar aqui um setup básico e mais ou menos o quanto eu gastei na época para montar esse setup. Vamos lá, cara. Eu comprei esse toca-disco aqui, que é um toca-disco da Gradiente chamado o DD100, né, o famoso DD100 da Gradiente, lançado lá no início dos anos 80, final dos 70. Ele é um toca-disco super bom, ele é um direct drive, né, o DD de direct drive, então ele não tem a correia. Ele tem uma tecnologia de quartzo para rotação, então ele mantém uma rotação estável. Muita gente, muitos técnicos de som, né, que arrumam, dizem que é o melhor custo-benefício hoje do mercado. É um equipamento de 40 anos, é um equipamento bem antigo, mas que ele está em total funcionamento em perfeição aqui em casa. Quando eu comprei ele, eu já mandei diretamente para o técnico para fazer uma limpeza e para ver se não tinha alguma coisa danificada. Esse equipamento eu dei sorte de comprar de um único dono, então ele não passou em muitas mãos, era uma única pessoa, era proprietário desse equipamento e eu acabei adquirindo ele. Quanto eu paguei na época, cara? Eu paguei na época R$ 1.200, então assim, isso foi no início do ano, os preços super bons, se a gente olhar hoje no Mercado Livre ou qualquer outro dos marketplaces aí que tem por aí, ou até mesmo nos marketplaces das redes sociais, aí como o Facebook, cara, esse equipamento está por volta de 2 e pouco, chegando a 3 se ele tiver passado por uma revisão. Então eu acredito que eu tenha pago super bem nele, paguei por R$ 1.200, obviamente chegou aqui em casa, eu já mandei para uma revisão, essa revisão me custou mais ou menos, aproximadamente R$ 300, ele fez a troca do cabo lá, que estava meio o cabo de energia, que não estava em bom estado, e o cabo lá onde a gente liga no preamp, né? Liga o áudio no preamp, que também estava bem judiado, assim. Então eu troquei tudo isso, ele fez a limpeza, deu uma olhada.
O braço dele também ali no descida estava descendo com muita violência, então o cara teve que abrir todo o equipamento, passar um lubrificante ali, né, um óleo naquele braço para ele poder baixar super bem. Mas no final das contas, aí paguei então assim, com o equipamento, né, com o toca-disco, mais a limpeza e essa revisão, 1.500. Acredito que tenha pago muito bem, na época eu pesquisei, assim, então tive a sorte de pegar um equipamento em bom estado também. Obviamente ele tem os arranhões, ele não é um equipamento zerado, né? Pode ver aqui o tampo dele tá amarelado do tempo, alguma coisa aqui de serigrafia foi pro saco, né? Eu só tenho ali o gradiente, e aqui dentro depois eu mostro em cima essa questão aí da serigrafia e como ele é por cima. Ponto número 2 aí, né? A gente falou então do toca-disco, né? O outro ponto número 2 de um setup básico que a gente tem é um preamp, cara. Olha aqui, ó. O meu preamp é super simples, é um preamp da Logos, é um fono preamp. Isso aqui transforma esse som analógico em elétrico, que depois vai passar para o amplificador das caixas e onde sai o som. Então, cara, esse preamp aqui, cara, ele tá aproximadamente entre 150 e 200 reais. É um preamp super barato, super em conta, assim, né? Ele para necessidade, para minha necessidade, ele supre bem. Normalmente eu escuto o som dentro de um quarto, ou às vezes eu abro a porta e vou para a cozinha ou para a sala ouvir o som, né? Então o som fica aqui dentro do escritório, onde eu trabalho e também consigo ouvir a música com tranquilidade. Então isso aqui, cara, é um preamp super bom, assim, tu encontra ele nas Americanas, nas Casas Bahia, em qualquer uma dessas lojas no e-commerce com preço super, super em conta. Ele é responsável, então, de transformar aí o analógico em elétrico para passar para as caixas de som. As caixinhas de som, cara, eu aproveitei aí para conhecer um pouco da linha da Edifier, que é o ponto número 3, parte do setup número 3 que eu utilizo aqui no meu. É uma caixinha bem simples da Edifier, ela está aproximadamente 700 reais, você encontra por mais ou por menos, mas ela supre muito a minha necessidade, eu não consigo nem colocar ela nem preciso colocar ela no máximo para ouvir música aqui dentro do apartamento, inclusive lá na cozinha, né, que é uns 2 cômodos para frente, pro lado de lá, então assim, eu consigo ouvir um som numa altura boa, sem distorcer o som e com tranquilidade. E de novo, esse aqui não é um equipamento high-end, né, cara? E a minha ideia aqui nunca foi ter um puta do equipamento, gastar, sei lá, 30, 40, 50 pau, e sim ter um equipamento que atendesse as minhas necessidades, justamente porque eu estou num apartamento, não estou morando numa casa, num lugar aberto. Então isso é levado em conta e você também deve levar em conta o seu contexto para fazer a compra. Esse modelo aqui da Edifier que eu tenho aqui em casa, ele é um modelo R1000T4, 24 watts RMS, então é um modelo que supre as minhas necessidades. Ela é uma caixa que é amplificada de um lado e passiva do outro, né? Então eu preciso desse amplificador, uma caixa amplificada para poder conectar com o meu pré-amp, né? Tem uns outros formatos de setups também que são considerados básicos. Toca-disco, pré-amp, amplificador e caixas acústicas passivas, né? Nesse caso aqui a minha caixa ela é ativa, então eu tenho um amplificador na própria caixa. Existem também toca-discos que já vêm com pré-amp, né? Alguns toca-discos mais modernos já vêm com pré-amp, então teoricamente você não precisa comprar o pré-amp, só o amplificador e as caixas, ou no caso de uma caixa amplificada você já colocaria ali. E então tem essas variações de setups básicos, né? Mas este é o meu toca-disco, né? Esse é o meu setup básico, aliás, e que atende muito bem a minha demanda, né? De novo, moro num apartamento, não posso ligar o som berrando porque eu incomodo os vizinhos, mas eu tenho um som de qualidade necessária para poder ouvir os meus discos. Bom, então para finalizar essa história aqui, vamos mais ou menos fazer o cálculo de quanto eu gastei e quanto mais ou menos você vai ter. Obviamente vai ter que ter um pouco de sorte de comprar algum equipamento mais barato, algum equipamento mais caro, mas enfim, cara. Em base aí, o que eu gastei aqui foi 2.400, 2.500, 2.300, foi mais ou menos o que eu gastei. Aqui, lembrando, toca-disco 1.200, mais 300 para fazer uma limpeza, né, para dar uma olhada e ver como é que ele tava, mais uns 200 aqui do pré-amp e mais uns 700 aqui da caixinha, dessa caixa Edifier R1000 T4 aí com 24 RMS, que atende muito bem para quem mora em apartamento, aí uma boa caixa, um bom custo-benefício. Então foi mais ou menos isso que eu gastei, né? Você talvez vai gastar mais ou menos entre isso, né, de 2 a 2.500. Obviamente, se tiver sorte de comprar um equipamento bom, né, o toca-disco talvez seja a parte mais cara hoje de encontrar,
mas eu dei sorte aí, paguei 1.200, super valeu a pena aqui pro meu caso. Era isso então, Disconnectors, esse aí foi o equipamento básico, né, o setup básico para você ouvir os seus discos de vinil na sua casa aí. Contei um pouco aqui do que eu gastei, contei quanto eu paguei mais ou menos aí em cada um dos equipamentos e quais são os equipamentos que eu utilizo. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar o like ou se inscrever no canal. Lembrando aí que é desconecta.com.br, a plataforma que conecta vendedores a colecionadores de discos. Se você tem alguns discos para vender, então já cadastra lá e vende por lá. Outro ponto aí que a gente não pode deixar de esquecer é que no final do vídeo vou deixar mais um vídeo para você continuar vendo e assistindo o canal por aqui referente aí a equipamentos de som.